Fala galera, tranquilo? Hoje a gente vai iniciar nossas aulas sobre equilíbrio químico. É a matéria minha, particularmente a predileta. A gente consegue ver muito equilíbrio químico na natureza, a gente consegue contextualizar bastante, então é bem interessante, tá? Então no ponto 1 e no ponto 2 a gente vai ver a definição e as características de um equilíbrio químico. E eu começo mostrando essa figura aqui, ó. Olha lá. O que está acontecendo? Está caindo uma lâmpada e quebrando. Será que eu consigo arrumar essa lâmpada? Consigo grudar os vidrinhos? Dificilmente, né? Vai ter que comprar outra. Agora, um outro exemplo aqui é um gelo derretendo. Olha lá, gelo derretendo. Será que essa água que derreteu, eu consigo formar gelo novamente? Consigo, né? Consigo de uma maneira fácil. E é assim também nas reações químicas, né? A maioria das reações químicas, elas são reversíveis. Uma reação que eu acabo formando no sentido direto, eu consigo regenerar eles. E isso que a gente vai ver na aula de hoje. Então vamos começar com a definição de equilíbrio químico. Olha lá, o equilíbrio ocorre quando uma reação reversível, então que a gente falou do gelo reversível, né? Acaba voltando, a gente vai ver a diferença entre reações reversíveis e irreversíveis. Em um sistema fechado, tem que ser num sistema fechado. Então a gente vai ver a diferença de um sistema aberto para um sistema fechado. Atinge o equilíbrio dinâmico, então o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Vamos fazer essa diferença entre dinâmico e estático. E também as velocidades, né? É dinâmico porque as velocidades da reação direta e inversa são iguais. A gente vai entender como que funciona isso numa reação química. Vamos lá, então vamos para o primeiro ponto aqui, ó. Diferença entre reações reversíveis e irreversíveis. Olha ali, peguei o meu papel e queimei, né? Cheguei lá e peguei um jornal ali, acendi, pegou fogo, saiu fumaça, foi embora. Será que eu vou conseguir pegar aquelas cinzas, aquele CO2 que foi liberado, juntar tudo e transformar em jornal de novo? Não, né? Isso é impossível. Uma reação de combustão é uma reação irreversível. São aquelas que o produto formado não pode se transformar novamente em reagente. Diferentemente de uma reação reversível que a gente vai ver agora. Ó. Eu vou explicar isso com um refrigerante. The soda fountain. It serves up soft drinks. Simple as that. Simple? Not really, no. Truth is, a soda is an impossible marriage of water and carbon dioxide, or CO2. Two substances that simply do not mix. The fountain is forced to make each soft drink by doing the impossible, trapping CO2 in water. To make this happen, the fountain does whatever it takes. And it takes a whole lot of pressure. Okay, how does it work? The soda fountain, the machine that makes soft drinks. To make this impossible mixture possible, it relies on 6 syrup pumps and 6 boxes of syrup. A pump connected to the water supply, a carbonator, a cylinder of CO2, and taps. When a tap is pushed in, the pump sends water to the carbonator. The cylinder also sends CO2 to the carbonator. Its job is to mix these seemingly incompatible substances to produce carbonated water. Once that miracle is achieved, the carbonated water is sent to the tap. The syrup pump sends in the chosen flavor. The syrup and the carbonated water mix together right before they pour from the tap. Ta-da! The soda fountain has just made a soft drink. In barely 4.8 seconds, water and CO2 have been mixed, flavor added, and a cup filled. Bom, então a gente viu como que funciona uma máquina de refrigerante, que é basicamente o quê? Pegar a água, né? A água geralmente numa temperatura mais baixa, porque a gente consegue dissolver melhor o CO2, colocar com uma alta pressão para transformar em ácido carbônico. E esse ácido carbônico acaba ficando refrigerante. Por isso que todo refrigerante, tudo que for gasificado, ele vai ter um caráter ácido, porque eu tenho um ácido carbônico dissolvido ali. Muito bom, então na máquina de refrigerante coloquei ali, né, de uma maneira com muita pressão ali meu CO2 dentro do refrigerante. Quando eu abro, né, coloco no copo, o que acontece? Começa a borbulhar. Esse ácido carbono ele começa a se decompor
formando o quê? CO2 e água de novo. E esse CO2 são as bolinhas que saem. Então é uma reação reversível. Se eu tivesse uma coca sem gás, por exemplo, e eu colocasse numa máquina que injetasse CO2, né, o gás carbônico com alta pressão, conseguiria gasificar de novo esse refrigerante. Então é uma reação reversível. E olha ali no desenho, ó. A gente acaba formando produto, reagente, produto, reagente. Isso é um exemplo de uma reação reversível. Então, se ABC forma ABC, voltou, consegue reverter. Então, ele forma produto, né? A reação direta, então a reação direta é quando o reagente se transforma em produto, e a reação inversa, produto se transforma em reagente. E como que eu sei quem que é produto e quem que é reagente, quem que é reação direta e inversa numa equação? Vai depender de como ela está escrita, tá? Se ela estiver escrita aqui, ó, o que vem no começo, vem do lado esquerdo aqui, sempre vai ser o meu reagente. Reagente. E quem vem depois vai ser o meu produto. Beleza? Então depende da ordem que eu escrevo. Eu poderia escrever ao contrário? Poderia escrever ao contrário também. Mas do jeito que vem escrito no exercício, ou como o enunciado vai falar da reação, né? Tais reagentes são misturados para formar tal produto, alguma coisa do tipo, a gente consegue definir quem que é reagente e quem que é produto. Tá bom? Segundo ponto agora, ó, reação reversível tem que ser no sistema fechado. Ó. No sistema fechado não há troca de matéria, apenas de energia com o meio ambiente. E aqui vamos ver mais esse vídeo aqui, ó. Então tem ali a minha toalha, né? Minha toalha molhada. Vou lá depois do banho, coloco ali no varal. Ele acaba secando. Então a água líquida que está nessa toalha, ele acaba evaporando na forma gasosa e indo embora para o ambiente. Isso é um sistema aberto, não é um sistema fechado. Ó. O sistema fechado acontece quando, por exemplo, você vai na academia ou vai viajar, coloca a sua toalha molhada ali dentro da mochila. O que acontece depois de uma semana? Tá podre aquele negócio, né? Tá fedido, porque a água não consegue ir embora. Então a água ela continua evaporando, só que como ela não consegue sair desse sistema, ela condensa de volta. Então ela vai evaporando, condensando, mas a quantidade de água que tem dentro da mochila, se for no sistema fechado, onde não há troca de matéria, ou seja, a água não está saindo, a quantidade de água que tem ali dentro é a mesma, acaba não se alterando. Um exemplo disso, sistema fechado também é uma garrafa, né? Uma garrafa d'água. Garrafa d'água não tem troca de matéria. Se ela está fechadinha, bem vedada, você pode deixar ali o tempo que for, que a quantidade de água não vai mudar. Agora tem troca de energia com o meio ambiente. Se eu pegar minha garrafa de água e colocar na geladeira, ela não vai ficar gelada. Se eu pegar minha garrafa e deixar no sol, ela não vai ficar quente. Então tem troca de energia, mas não há troca de matéria. Isso é um sistema fechado, beleza? E para acontecer um equilíbrio químico, tem que ser no sistema fechado. O que a gente tem também, ó, o equilíbrio é um equilíbrio dinâmico e não estático. Vamos ver a diferença entre os dois. Ó. O equilíbrio estático é quando o objeto está totalmente em repouso. O exemplo de um equilíbrio dinâmico que eu vou dar para vocês é de cavar um buraco. Ó. Vamos ver o videozinho. Estou lá cavando um buraco. Quanto mais eu cavo, mais profundo fica. Só que aí chega um cara sem graça ali e fala assim, vou tampar seu buraco também. Ele está tampando. Aí, se eu cavo mais rápido que ele tampa, meu buraco fica mais fundo. Se ele tampa mais rápido do que eu cavo, meu buraco fica mais raso. E agora, se a gente cavar e tampar na mesma velocidade, a profundidade do buraco vai se alterar? Acaba não se alterando. Então, a profundidade do buraco está em equilíbrio. Só que é um equilíbrio dinâmico, já que a velocidade de tampar é igual à velocidade de cavar. A profundidade não se altera. Um exemplo que a gente tem também de um equilíbrio dinâmico é a população do Japão. Se a gente contar aqui uma reta, né, claro que tem uma variação de número, já que a gente está falando de milhões de pessoas, mas se a gente olhar para a população do Japão, a partir de 2005 aqui, até 2010, ou até mesmo 2015, a gente percebe que é praticamente uma reta. Se a gente contasse, falasse, ó, não alterou a população do Japão em 10 anos, o número é o mesmo. Significa que as pessoas que estão lá, os japoneses que estão lá são os mesmos? Em 15 anos não mudou ninguém? Não, né? O que está acontecendo? Que a taxa de mortalidade, o número de pessoas que estão morrendo, é a mesma que está nascendo. Então a população não se altera, né? A quantidade, né? O número de pessoas não se altera, mas é um equilíbrio dinâmico. Está nascendo e está morrendo gente na mesma velocidade. Bom,
Mas é claro que numa prova, né, a gente está falando de química, a gente não vai falar sobre a população do Japão e de cavar buraco, a gente vai falar sobre reações químicas. E vamos ver aqui, né? Então, o equilíbrio químico é atingido na mistura reacional quando as velocidades da reação direta, ou seja, a formação de produtos e a reação inversa, formando produtos regenerando os reagentes, ficam iguais. E vamos entender como isso acontece. Então reação direta, reagente transformando em produto, reação inversa, produtos transformando em reagente. Então, direta, inversa. E essa velocidade vai ser a mesma para eu ter um equilíbrio químico. Aí aqui tem um esqueminha, ó, aqui mostra a quantidade de reagentes que eu tenho, começa a diminuir, produto começa a aumentar, chega um momento que as quantidades de reagentes e produtos se mantêm constantes e é quando está o equilíbrio. Só que olha quantas bolinhas aqui, né? O todo tem 200 bolinhas de cada um, né? De cada um dos reagentes. A gente olha, fica muito confuso a gente olhar isso, né? Fica difícil ver essa reação. Então eu vou mostrar para vocês com 15 só. Fica um pouco mais fácil de visualizar, ó. Então, então é essa reação onde A mais BC forma AB mais C. A mesma reação que a gente viu antes. No começo, ó, eu comecei com 15 reagentes, certo? No começo, o reagente se transforma em produto. Tem como ter reação inversa, ou seja, o produto se transforma em reagente? Nesse momento não tem, porque eu não tenho produto, não tenho reação inversa. Então, no começo, só reação direta. Então, no primeiro momento, foi 4 ali, foi 4 para o produto. E não voltou nenhum para o reagente. Se eu tinha 15 e perdi 4, eu fiquei com 11. Se eu tinha 0 e formei 4, fiquei com 4. Esse é o primeiro momento. Vamos lá para o segundo momento. Ó. No segundo momento eu vou ter reação inversa? Vamos pensar assim, né? Já que eu tenho produto para ser regenerado em reagente. Agora sim vai ter reação inversa. E a reação foi o quê? 3 para frente, né? 3 direta e 1 inversa. Então se eu formei 3 e regenerei 1, eu tive um saldo de 2, né? Então se eu tinha 11, foi para 9. Enquanto eu tinha 6, 4 foi para 6. Beleza? Agora o que está acontecendo? Ó? Aconteceu que a velocidade direta inversa é a mesma agora. Está indo 2 e voltando 2. Nesse momento o equilíbrio foi atingido. Só que no equilíbrio, como é um equilíbrio dinâmico da reação química, a reação química continua acontecendo. Vai continuar acontecendo. Reagente transforma em produto, produto em reagente. Só que essa velocidade das reações, como é a mesma velocidade, a quantidade de reagente e produto não se altera. A gente consegue ver isso nessa animação, certo? Então isso que é o nosso equilíbrio dinâmico numa reação química, onde a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Que é o nosso próximo ponto aqui, né? Ó. Então vamos lá. Então para atingir o equilíbrio, ó, a reação direta, ela começa no máximo, já que no início eu tenho só reagentes, e vai diminuindo até chegar no patamar, não mudar mais. Enquanto a reação inversa ela começa no zero, já que eu não tenho nada de produto, e vai aumentando até chegar no patamar. Quando essas duas velocidades se igualam, é o momento que o equilíbrio é estabelecido, né? Então aí as quantidades de reagentes e produtos acabam não se alterando mais. Excelente. Vamos comparar agora, ó, olhar os dois gráficos juntos, né? A velocidade direta e inversa e o número de moléculas. Então no começo, ó, a gente só tem reagentes, então a quantidade de reagente vai começar no máximo. Por isso que a velocidade direta começa no máximo. Vamos olhar aqui para o número de moléculas. Ó. Então o reagente começa no máximo, o produto no zero. Ó. Aí ele vai aumentando. No momento que as velocidades das reações diretas e inversas são iguais, a quantidade de reagente e produto se estabiliza. É o momento que é atingido o equilíbrio. O que a gente percebe aqui, ó, no equilíbrio, a concentração dos reagentes e produtos são constantes, não necessariamente iguais. Pode ser igual? Pode, mas elas são constantes, tá? Das velocidades, sim. As velocidades no equilíbrio, elas têm que ser iguais. Né? Constantes também, mas tem que ser igual. A mesma velocidade para não alterar a concentração do reagente, nem do produto. Aqui no caso, quando o equilíbrio foi atingido, eu tenho mais reagente, né? A gente vê que a curva dos reagentes ele está na parte de cima aqui, então eu tenho mais reagentes do que produtos, ó, produtos eu tenho menos. Poderia ser o inverso também, poderia ter mais produtos que reagente, poderia ser igual a quantidade de reagentes e produtos, pode variar, beleza?
Então aqui, ó, vamos ver a animação de novo, ó. Então, no equilíbrio, as velocidades são iguais, da direta e inversa, e as quantidades de reagentes produtos são constantes, beleza? Tudo bem? Então a gente percebe que a concentração de reagente começa no máximo, vai diminuindo, concentração de produtos começa no zero, já que no começo da reação não tem nada de produto, e vai subindo. Reação direta começa no máximo, já que a quantidade máxima de reagente que eu tenho vai diminuindo. Reação inversa começa no zero, já que eu não tenho nada de produto, e vai aumentando. Então, para resumir aqui as características de um equilíbrio químico, o que a gente tem? Ó, reações reversíveis, que a gente viu, tem que ser no sistema fechado, não pode ter perda de matéria para o meio ambiente. O equilíbrio é dinâmico, velocidade da reação direta e inversa são iguais. Por isso que o equilíbrio é dinâmico, já falamos da velocidade. Com isso a gente tem as concentrações constantes de reagentes e produtos. Coexistem reagentes e produtos sempre, porque assim, para eu ter reação inversa, eu preciso ter produto. Para ter reação direta, eu preciso ter reagente. Então no equilíbrio químico coexistem tanto reagente como produto, não é só reagente ou só produto. Tem que ter os dois, tá? E também não alteração de propriedades macroscópicas. Se a gente pega, por exemplo, um refrigerante fechado ali, que foi o exemplo que eu dei para vocês, tá tendo troca de gás, né? Eu estou formando CO2, está sendo liberado por aquele espacinho que tem na garrafa fechada, e aquele CO2 que está lá no espacinho está entrando no refrigerante. Mas eu olho para a garrafa e parece que não está acontecendo nada, mas acontece, tá? Então as alterações macroscópicas, como densidade, cor, a gente não vê alteração, tá? Mas as reações acontecem, né? Da maneira microscópica, as reações continuam acontecendo. Na sequência, a gente tem 6 exercícios, já deixei o gabarito para vocês aqui. Aqui em cima a gente tem um botão de se inscrever, na lateral a gente tem a correção dos exercícios. Caso você tenha e consiga acertar todas, pode ir para o próximo vídeo que está aqui do lado também. Beleza? Valeu pela atenção, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.